Bom dia, meus queridos, boa morada, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos conteúdo para o sétimo ano. Para ser mais específico, veremos a matéria sobre os países Índia, China e Japão. Bora lá? Como eu deixei claro, estes três países eles são muito importantes para a história mundial. E é claro, dar a gente compreender um pouquinho mais sobre a sua história, isso é de grande importância para nós. Então eu decidi trabalhar em 3 vídeos para ficar mais claro o conteúdo para vocês e também para não ficar tão pesado para vocês baixarem. Ao momento que tem 3 vídeos, o conteúdo fica menor e mais fácil de acesso. Bora lá? Primeiro país que eu vou trabalhar é a Índia. Creio eu, alguns já ouviram falar sobre este país asiático, outros não, outros irão saber agora um pouquinho mais sobre a Índia. A Índia, se vocês repararem aí no mapa mundi, ela fica bem na Ásia, inclusive o nosso país, ele se encontra aqui, o Brasil, a Índia já é aqui todo em vermelho. Esta é a região que nós compreendemos por Índia. Há algumas questões que eu decidi colocar. Na Índia surgiram duas das principais religiões do mundo, o hinduísmo e o budismo. A culinária indiana nos levou ao uso das especiarias como pimenta, mostarda, gengibre, açafrão. Especiarias são temperos, aqueles que vocês encontram no supermercado em pequenos saquinhos. Eles são utilizados para melhorar o gosto da comida ou incorporá-la um pouco mais. Ela também a região da Índia ela é banhada pelo Oceano Índico. Hoje, eu coloquei mãos, mas são mais de 1,3 bilhões de habitantes. É um país muito povoado. O Brasil, em relação, tem 220 milhões de habitantes. O principal rio da Índia é o Ganges. E uma curiosidade que a vaca é um animal sagrado na Índia. Inclusive, eles consideram uma deusa a vaca e não pode ser maltratada de forma alguma. Inclusive, as vacas elas têm o costume de entrarem nas casas das pessoas e os indianos consideram como um bom sinal. Inclusive temos o Taj Mahal, que é um mausoléu, e ele é uma das 7 maravilhas do mundo. Aqui vocês podem reparar o Taj Mahal. Como foi o nascimento da civilização indiana? Ela é uma das mais antigas do mundo. A civilização tem vestígios da pré-história. Inclusive a arqueologia aponta que a região já era habitada por humanos mais ou menos 30 mil anos atrás. Inclusive, um problema que nós temos é que a arqueologia não conseguiu decifrar a escrita arapense e seus vasos de cerâmica. A escrita arapense era a escrita utilizada por esses povos que viviam na Índia. A civilização arapense ou draviana, ela será a primeira. A civilização arapense ela surgiu mais ou menos 2.800 anos atrás. É uma região que conhecemos hoje como Paquistão, daqui que surgiram. Essa mesma civilização é uma civilização urbana e baseava-se na agricultura como principal fonte de renda. Arada e Mohenjo-Daro são as principais cidades. Havia um sistema de drenagem de esgoto e planejamento urbano nas suas cidades. Elas comercializavam pérolas, artesanato, marfim e madeira com outras regiões e produziam cereais, ervilhas e melão. A escrita arapense, algumas pesquisas mostram o achar de selos e tablets feitos de argila sobre a escrita arapense. Contém figuras e sinais que representam fórmulas mágicas, religiosas e informações sobre a cultura arapense. Infelizmente, os estudiosos não conseguem decifrá-la porque ela se perdeu com o tempo. O declínio da cultura arapense ela ocorreu entre 1900 a.C. e mais ou menos 1300 a.C. E surgem duas hipóteses de como desapareceram os arapenses. Primeiro, ela foi destruída por invasores
e a segunda é o mais conhecido e mais aceitável, são fatores climáticos, que são secas prolongadas e as pessoas começam a morrer, os arapenses. Aqui vocês podem reparar uma imagem feita em argila da escrita arapense. Depois virão na Índia os arianos, que é o principal documento utilizado para o estudo da cultura dos arianos são os hinos védicos. Esses mesmos hinos védicos são relacionados com a religião dos arianos, ou seja, o vedismo. Os arianos eram um povo nômade e voltados para o pastoreio. E aí, mais ou menos 1500 a.C., vieram provavelmente da Rússia ou Irã para a Índia. A cultura arapa mas a cultura ariana deu origem ao brahmanismo. Essa cultura brahmanismo hoje é conhecida como hinduísmo. O brahmanismo, aqui a pessoa ela já nasce com funções e papéis definidos na sociedade. Desde o nascimento da pessoa já era determinado com quem a pessoa deveria casar, morar, atividades que exerceria, vestir e até mesmo morar. Essa sociedade é dividida em grupos hierárquicos, denominado castas. Não existia qualquer possibilidade de pessoa mudar de casta para outra. Então, se a pessoa nascesse em determinada casta, ela morreria sem poder morar ou ser de outra casta. Eles acreditavam em uma reencarnação, que significava em uma vida futura. Qualquer indivíduo poderia nascer em uma outra casta. O respeito à ordem cósmica e a obediência ao destino e ao dever da pureza, a base do sistema de castas dos deuses. E os principais deuses do brahmanismo é o Brahma, que é o criador, o Vishnu, que é o conservador, e o Shina, destruidor. E aqui eu coloquei para vocês o sistema de castas dos Brahmanes. Primeiro, logo acima vem os Brahmanes, que são sacerdotes e filósofos, inclusive acreditavam que vieram da cabeça do deus Brahma. Os Kshatriyas, que essa casta eles são militares e administradores. Acreditavam que os Kshatriyas vieram dos braços do deus Brahma. Os Vaishyas, que são comerciantes e mercadores, acreditavam que vieram das pernas do deus Brahma. Os Sudras, que são operários, artesãos e camponeses, acreditavam que vieram dos pés do deus Brahma. E os Dalits, intocáveis, aqui nenhuma casta poderia tocar nessas pessoas, acreditavam que vieram da poeira dos pés do deus Brahma. Inclusive os Dalits, este grupo representa hoje cerca de 16% dos indianos e eles sofrem toda a crueldade. Só podem usar roupas que foram de mortos, não podem beber nas mesmas fontes de água daqueles protegidos pelo sistema de caça, só podem exercer atividades consideradas sujas, como o trato de lixo ou cadáveres, são considerados impuros, vivem em isolamento e em extrema pobreza na Índia. E este sistema de casta foi abolido em 1950 d.C., porém até os dias atuais é sentido essa desigualdade. A Índia vai ter sua unificação apenas no século VI a.C. Os persas eles conquistam a Índia neste período. E aí os persas levam sua cultura e aumento das transações comerciais. Com o fim do Império Persa, vários reinos independentes se formaram na Índia. E surge um reino Maurya, mais forte reino. Inclusive o neto do fundador Asoka unifica a Índia no século III a.C. Surgem daí também novas crenças religiosas, como recusar a péssima condição desleal de nascimento, que era o fator determinante. Surgem novas religiões nesse contexto, e os principais é o budismo e o jainaísmo. O budismo, aqui basicamente essas duas religiões, o budismo tem como sofrimento do homem vem da busca do prazer, a solução seria a renúncia do prazer até chegar ao nirvana, o fim da dor vem da disputa e regras morais, rejeitam os sistemas de caças, as pessoas devem buscar o bem através da yoga, são técnicas mentais e corporais para deixar o corpo bem mais tranquilo. O seguidor leva o nome de budista.
O jainismo, o fundador é o Mahavira, objetivo a não violência e purificação, não aceitavam qualquer mal ao próximo, são contra o sistema de castas, os seguidores recebem o nome de jainistas. E assim eu fecho este conteúdo da Índia. Este país é bem simples trabalhar a história dele e no próximo vídeo eu trabalharei com vocês o conteúdo sobre a China. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Espero que tenham bons estudos e anotem no caderno para melhor guardar e entenderem sobre o conteúdo ministrado agora. Tchau!